Olá, bem-vindos à nossa análise focada de hoje. Vamos conversar sobre um conceito jurídico bem intrigante: apostasia constitucional. A gente está se baseando numa pesquisa da doutora Ana Paula Gomes e a ideia é destrinchar o que isso significa, né? E por que é relevante. Para a gente começar, a pesquisa traz uma questão assim logo de cara. O que rola quando o árbitro de um conflito, bom, decide ele mesmo entrar na briga? Parece que é por aí, né? A essência da tal apostasia. Exato. É uma situação bem delicada, sabe? Onde a instituição que, deveria mediar, acaba se tornando parte do problema. Ela age como se a regra principal, a Constituição, não valesse para ela. E isso pode gerar uma tensão enorme, quase uma guerra fria entre os poderes ou instituições. Certo, tá. Mas como isso funciona na prática? Como que esse árbitro, digamos, entra no jogo e abandona o posto? Olha, a fonte dá um exemplo bem claro. Imagina um tribunal que começa a criar tipos penais. Isso é função do legislativo, né? Aí, além disso, ele julga com base nessas próprias criações. Isso bate de frente com a separação das funções do Estado. Um princípio fundamental que vem lá de Aristóteles, Montesquieu popularizou. Essencial para o equilíbrio, né? Entendi a parte institucional, mas e o impacto fora dos tribunais, assim? Isso pode vazar e atingir liberdades básicas, sabe? Como a liberdade de imprensa, o direito à informação. É sério? Ah, e tem um ponto que me chamou a atenção. O texto liga essa apostasia com a fragilização dos tais tribunais cristais. O que seriam esses tribunais? E qual a ligação? Boa pergunta. Tribunais cristais é uma metáfora, né? Para a ideia de que as cortes, principalmente as constitucionais, precisam ter uma imagem de total transparência. Imparcialidade, respeito às leis. Como um cristal mesmo, límpido. A ligação com a apostasia é direta. Quando o tribunal larga a imparcialidade, ignora a norma que devia aplicar, pronto, essa imagem de cristal se quebra. A credibilidade, a percepção de que ali se faz justiça, tudo isso fica arranhado. Faz todo sentido. A confiança vai embora, né? Agora, isso me leva a outra coisa. A pesquisa também menciona pareidolia constitucional. É a mesma coisa ou são diferentes? A diferença é importante. São fenômenos diferentes, sim, embora os dois sejam problemas na aplicação da Constituição, né? Na apostasia, a norma é ignorada de propósito. É como se ela não existisse para quem deveria aplicá-la. A diferença é entre ignorar e, digamos, fantasiar sobre o texto. É sutil, mas é crucial. Interessante essa distinção. Ignorar versus distorcer. Mas, mesmo sendo diferentes, parece que tem um ponto em comum, né? Algo sobre os limites da interpretação da Constituição. Exato. Tanto a apostasia quanto a pareidolia acontecem apesar de a Constituição ter o que a fonte chama de zonas mínimas de certeza. Ou seja, nem tudo no texto constitucional é totalmente aberto subjetivo. O exemplo que dão é ótimo. Artigo 29 fala em prefeito. A gente sabe que é o prefeito municipal, né? Não dá para inventar que é outra coisa. Uma norma pode ter mais de uma interpretação válida, claro, mas não pode significar qualquer coisa. Tem um limite. Mesmo que a gente não saiba exatamente o que a norma é, a gente consegue saber o que ela não é. Existe um campo de sentido ali. Então, tentando amarrar tudo, na apostasia, o X da questão é a fragilização da própria supremacia da Constituição, porque quem devia protegê-la a ignora. Certo? E na pareidolia, o problema é mais a deturpação do sentido da norma por uma interpretação, sei lá, criativa demais. Precisamente. São jeitos diferentes. Um é meio que uma omissão, o outro uma distorção ativa, mas os dois levam a um resultado perigoso, que é essa erosão da integridade do sistema constitucional do Estado de Direito. E olha, isso não é só papo acadêmico, viu? É relevante na prática. Tanto que o tema já caiu até um prova oral de concurso público. Mostra que é importante entender essas doenças, digamos assim, da interpretação. Ok, então resumindo para o pessoal que está ouvindo, apostasia constitucional é quando o juiz entra em campo e ignora a regra do jogo, que é a Constituição, e abala tudo, separação de poderes, a força da própria Constituição. E isso é diferente da pareidolia, onde a regra não é ignorada, mas é distorcida pela imaginação de quem interpreta. Exato. E fica uma reflexão final, que acho que amarra tudo. Se a Constituição tem esses limites,
essas zonas de certeza. Mas aí quem tem a responsabilidade de aplicá-la começa a agir como se as normas não existissem, que é a apostasia, ou começa a enxergar nelas o que quer ver, a pareidolia. Que garantias sobram, né? Para que a Constituição realmente governe, o que segura o sentido quando as próprias âncoras parecem se soltar. É algo para se pensar.